Glória a Deus. Que coisa boa, que tempo maravilhoso, que manhã gostosa na presença de Deus, em que a gente pode estar aqui para ouvir a sua santa palavra, se alimentar dela, né? Crescer mais um pouco. Eu amo a ideia, estava hoje aqui muito quebrantado na presença de Deus, na hora do louvor, dizendo: Deus, como é bom agregar sobre a minha vida mais um domingo na tua presença. Que gostoso, Senhor. Que coisa maravilhosa, mais uma reunião. E assim deve ser o nosso sentimento na PF, deve ser o nosso sentimento em tudo que a gente faz na presença de Deus, né? Aquela satisfação por poder ter o nosso coração firme na presença desse Deus maravilhoso, amém? Bem, eu tenho aqui um tema para a gente poder compartilhar hoje: as chaves de Deus para tempos de adversidade. Fala com você? Você está querendo saber sobre isso? Há alguma adversidade na sua vida? Ou está todo mundo aqui querumbizado, né? Como é que Deus entrega a chave? Como é que Deus reage? Como Deus pensa em nossas vidas nos momentos de adversidade? Sabe, irmãos, é muito nítido hoje, a qualquer pessoa, a gente percebeu o nível de desesperança, né, que tem tomado conta da massa, que tem tomado conta da humanidade. Desesperança e frustração numa geração pela qual nós temos vivido. Quando a gente olha hoje os noticiários, quando a gente observa os noticiários, é nítido a gente ter um olhar direto para uma perplexidade dos fatos que são mostrados. Quais são esses fatos? A gente liga hoje a televisão, só o que você vê é muita morte, sim ou não? Muita dor, muita guerra, há muita fome, muita crise, muito descontentamento nacional em diversos setores no mundo. Existe também muito desequilíbrio emocional, muita depressão, doenças mentais como nunca teve antes. A gente percebe muita confusão, muito desespero, muito crime, muita criminalidade, solto à torta e à direita. A gente percebe a ignorância, muito medo, abuso físico e emocional, destruição familiar, muitos divórcios. Esse é o cenário que a gente tem visto, muita confusão moral, muita confusão moral. E no meio desse caos, no meio dessa situação, como é que a gente reage? Como é que a gente olha esse quadro? Como é que a gente vive isso, sendo que tudo te remete a olhar que tudo está muito ruim? E a desesperança, ela vai tomando conta do nosso coração, e muitas vezes o poder da palavra de Deus, a palavra desse Deus, como a Néia trouxe uma frase aqui, né, de um Deus que opera na adversidade, um Deus que tira de onde não tem, que cria do improvável. A gente começa a ter uma fé de rã, né? A fé de rã para mim é aquela situação em que você é colocado numa panela de pressão com água fria, e você vai aquecendo aquela água, e a água ferve, a rã morre, mas sem se mexer, porque ela fica tão habituada àquela casualidade, aquela coisa que vai gradativamente sendo formado, que ela não percebe que ela está em risco, né? Então, muitas vezes, nós como filho de Deus, nós não nos apercebemos que nós estamos em risco. Risco do quê? De não olhar para esse Deus que tem essa capacidade de fazer diferente daquilo que o mundo hoje tem visto, né? Então, o interessante é que, para aqueles que buscam a Deus, e eu quero acreditar que você é uma dessas pessoas, amém? É interessante que para essas pessoas que buscam a Deus, este cenário é o cenário. Este cenário é um cenário muito apropriado para aqueles que buscam a Deus.
é um cenário muito apropriado para nós nos apercebermos a movimentação que Deus está fazendo. O que é que Deus está querendo fazer? O que é que Deus está querendo comunicar? O que é que Deus está querendo projetar? Né? Então, para aqueles que buscam a Deus, há um certo positivismo nessa situação, porque a gente acaba vendo que agora sim, no meio desse caos, é numa doença que às vezes chega repentino sobre a nossa família, é num desemprego, é na morte de alguém, é numa situação disso tudo que eu estou falando, é que nós vamos procurar buscar mais a Deus, querer saber o que está acontecendo, nos aproximar de Deus, entrar no ambiente da comunicação com Ele, da profundidade da relação. Então, como eu tenho visto que a possibilidade de quanto mais a terra estiver vivendo esse caos, essa masmorra de informações danosas e, né, um crescente de más notícias, a possibilidade de nós, como filhos de Deus, conhecermos mais a Deus, sermos arrastados para uma compreensão de como esse Deus é grande, de como esse Deus pode fazer coisas incríveis. Então, eu pensei aqui em três chaves, né, de Deus para tempos de adversidade. Hoje eu quero me propor a falar de uma delas, né, porque eu queria comunicar com vocês no tempo da frustração, da aflição e da decepção. Como é que Deus trabalha com a gente nesses 3 momentos de vida? Da frustração, da aflição e da decepção. E hoje, propriamente dito, eu quero ficar aqui no tempo da frustração. Para falar de frustração, a gente encontra diversos personagens da palavra de Deus, não como um conto de fada, não como uma historinha colocada num livro, mas como uma realidade de vida que muitas pessoas passaram, dramas terríveis, dramas de vida real, né, em que submeteu essas pessoas a ter que ter uma ação, a ter que buscar a Deus, a ter que se colocar na presença de Deus. Eu pensei em vários, mas o que me chama muita atenção aqui é o nascimento de Samuel. Todos conhecem aqui, muitos conhecem a história de Samuel. Para que eu traga para você a complexidade do nascimento de Samuel, eu quero voltar um pouquinho. Preste atenção, queridos. A palavra de Deus diz que um dia Deus começa a se comunicar com um homem chamado Abraão. Ele começa a falar com Abraão. Ele começa a trazer um projeto sobre a vida de Abraão. E Abraão é um desses caras que a gente podia falar da frustração. Porque ele estava vivendo num ambiente, num cenário em que ele perde um irmão. E ele viu o pai pirar. Ele viu o pai dele ficar totalmente desnorteado por causa da perda do filho, porque eu já preguei sobre isso. É muito difícil um pai perder o filho. É natural o filho perder o pai, é natural. Nós estamos prontos, né, para poder perder os nossos pais, porque é natural. Mas quando um pai perde um filho, isso fica numa situação insustentável. É muito grave essa situação. Então, Deus comunica um chamado de Deus para a vida de Abraão, estando a ele ainda em Ur dos Caldeus, trazendo seu pai para uma terra que Deus estava chamando eles para irem. E Deus então começa a comunicar o desejo dele de fazer de Abraão uma grande nação. O pai sai com os filhos, o pai sai com as noras da terra de Ur dos Caldeus e vai na direção de Canaã, mas a palavra de Deus diz que chegou no meio do caminho, ele não deu conta. E aí eu poderia também falar de Terá, né, que foi um homem que não conseguiu ir além, não conseguiu avançar. O pai de Abraão não avançou, morreu naquela cidade. E aí sim Deus aparece e fala: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. E Deus começa a comunicar algumas coisas incríveis na vida desse homem de Deus, que pôde ouvir, entender o chamado por causa de uma relação que ele tinha com Deus. Irmãos, Abraão, ele era um homem que,
quando eu olho para Abraão, eu vejo que ele era um homem que olhava muito para o alto, que olhava muito para o céu. Ele era um homem que tinha uma ciência a respeito das estrelas, dos astros. Porque quando Deus comunica com ele, Deus sempre fala para ele assim: Abraão, a tua geração será tão grande como as estrelas do céu. E Deus não comunica nada com a gente sem que aquilo não seja uma realidade de entendimento. Deus conversa com a gente dentro do nosso campo de entendimento. Então Deus traz isso para a vida de Abraão. Deus chama Abraão. Essa nação, ela se torna populosa. Essa nação, ela cresce, ela avança, né? Abraão se torna então, depois pai de Isaac, avô de Jacó, bisavô de José. E esse José é vendido pelos irmãos como escravo, e ele vai parar então no Egito. Aí Deus tem todo o desenrolar na vida dele. Eu poderia falar de José, olha só, né? Quantas coisas aqui, quanto material que nós temos para olhar, que aquilo que nós vivemos não é peculiar a um homem só, é peculiar a todos os seres humanos, a todos nós, porque às vezes no meio de uma crise forte a gente diz assim, parece que é só comigo, e não é, querido, né? As lutas, as aflições é para todos, né? Talvez em proporção diferente, mas ela é para todos. Então José, ele é vendido como escravo para o Egito, e Deus faz um reboliço, uma obra muito grande na vida dele. Há um momento de fome, né, em que toda a terra é atingida por essa fome. Os pais, os irmãos estavam afastados numa outra localidade. Esses pais vêm para o Egito para buscar recurso de alimento, e quando eles chegam no Egito, então eles encontram José sendo o primeiro ministro do Egito. Deus já tinha feito uma obra muito grande, e a família é poupada. Israel é poupada. Por causa do quê? Por causa de um entendimento, de uma relação que um homem teve para não viver a sua vida baseada no tempo da frustração. Pensa comigo ser vendido pelos irmãos. Pensa comigo os seus irmãos te odiarem a ponto de vender você. Se utilizar de uma situação em que você não tem mais família, não tem mais o apego do pai, o cheiro do pai. E esse José é do queridinho. Ele era o filho querido, você estava no colo, se comunicava, comia com a família. E ele é vendido então, mas José, ele não fica paralisado na frustração, ele avança, ele busca Deus, e Deus faz uma obra, ele vira primeiro-ministro. Essa nação cresce de uma tal maneira, que daqui a pouco, lá na frente, surge um outro faraó, que já não é um faraó daqui, mas começa a perceber que essa nação está crescendo poderosamente, e que esses caras iam dar problema. O que o faraó faz? Ele coloca esses homens debaixo de um jugo, coloca a nação de Israel debaixo de escravidão, e eles vivem ali 400 anos de escravidão. Muita frustração, muita frustração. Mas o que acontece? Deus então levanta Moisés. No meio dessa situação, Deus levanta Moisés. Para quê? Para ser o libertador, para ser aquele que comunica ao coração de Faraó as intenções, o desejo de Deus. E aparece outro homem aqui, que também passou muita frustração. Teve que passar pela frustração de não viver com a mãe, de não viver com o pai, de ser criado por uma outra ama, por se apoderar, né, por viver numa situação em terra estranha, povo estranho, de não entender o que está acontecendo. Mais um homem aqui dentro desse cenário da frustração. A Bíblia, querida, ela é recheada dessa situação. Então Deus levanta Moisés comunica com Faraó. Faraó endurece o seu coração, para amolecer o coração de Faraó. Deus envia 10 pragas, e na última praga, quando então os primogênitos começam a morrer, Faraó então admite que o povo deveria sair daquela terra. Aquele povo sai daquela terra, passa pelo Mar Vermelho, tinha uma promessa de ir para Canaã, mas não conseguiu chegar em Canaã, viveu por 40 anos no deserto, deveria ter ido para onde Deus mandou, mas eles viveram 40 anos no deserto, muita frustração, principalmente do líder, que tinha que lidar com reclamação, com murmuração, com tantas questões. Mas um dia esse povo, depois de ser trocado uma geração, os filhos cresceram, o povo avançou, a história de Deus avançou, e eles conseguiram então entrar em Canaã, e ali eles se estabeleceram. Ali eles criaram a possibilidade de viver numa terra onde Deus os estava chamando para que eles pudessem prosperar. Eles entram milagrosamente nessa terra. Havia muitos inimigos, havia muita guerra, havia muita confusão nessa época, né? E eles então se estabelecem naquele lugar,
E uma das maneiras pelas quais Deus entende que seria uma maneira de governar esse povo era através dos juízes. Como é que Deus vai governar agora esse povo, né? Então Deus levanta os juízes, e a gente vê aqui então que esses juízes, eles traziam leis civis, eles também trabalhavam na questão das leis religiosas, né? Líderes fortes na fé, como Débora, Otiniel, Jefté, Eude, Sangar, Samuel, líderes que vacilavam pra caramba, como Baraque, Gideão, líderes fracos na fé, como Abimeleque e Sansão, né? Então, juízes, era esse tempo que Deus estabeleceu para que a nação fosse governada por esses homens. Mas, meu irmão, aqui tem um caos tão profundo, que a palavra de Deus diz em Juízes capítulo 17, versículo 6, diz assim: nestes dias que eu estou falando, naqueles dias, não havia rei em Israel. O regime era governamental, né? O regime aqui ainda não era de monarquia, né? Então, naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que bem parecia aos seus olhos. Já pensou esse ambiente? Cada um faz o que quer, cada um pensa o que quer, age como quer, não há respeito por leis. Irmãos, como isso cheira o nosso país, né? Os políticos enfrentando a lei, os políticos hoje não aceitando, falando coisa na cara de juízes na hora do seu julgamento. Gente podre, gente que está no crivo, sabe, de serem condenados, homens que sabem a vida que vive, ainda assim enfrenta, ergue o peito, brinca, faz chacota, né? Por quê? Porque nós estamos vivendo esse tempo aqui, em que as pessoas fazem o que elas querem, não diferente da igreja. Na igreja hoje, as pessoas não respeitam líder, não respeitam pastor. As pessoas não têm pastor, elas têm um pregador, elas têm alguém que fala, que comunica uma palavra. Mas as pessoas de fato, hoje, graças a Deus, não é isso que acontece aqui nessa igreja, né? Mas a gente percebe que as pessoas não têm pastor. Elas comunicam, elas vêm e dizem assim: olha, eu vou fazer isso, eu vim aqui comunicar que eu vim fazer isso. Elas não compartilham o coração, elas não são pastoreadas, elas não querem, muitas vezes, serem levadas para uma visão da gente orar junto, da gente pensar junto, da gente visualizar de uma forma mais madura. Não, as pessoas têm feito aquilo que elas querem. Então, a gente vive muito esse momento. Então, nesse momento aqui, Deus vê que a situação está um caos muito grande, e ele levanta então a monarquia, onde os reis começam a governar sobre Israel. E aí eu entro aqui, propriamente dito, naquilo que eu quero compartilhar sobre o nascimento de Samuel. Amém? 1 Samuel, capítulo 1, abra comigo a sua Bíblia. Vamos pegar um cenário de frustração. Irmãos, como eu creio que Deus quer falar com você nessa manhã. Como eu creio nisso. Como Deus falou comigo sobre essa palavra. 1 Samuel capítulo 1 começa dizendo: Eucana e suas mulheres. Não é isso? Olha a situação que a gente já encontra aqui. Eucana e suas mulheres. Diz assim: houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efrateu. Perceba, amado, que sempre que a Bíblia traz um personagem e logo na frente traz a genealogia, é porque vai ter um acontecimento poderoso sobre esse evento. Toda vez que você for ler a Bíblia, que você vê que tem genealogia na frente, fala: opa, desenrolou um processo poderoso aqui, alguma coisa poderosa vai acontecer. Versículo 2 diz: e este tinha duas mulheres, e o nome de uma era Ana, e o nome da outra, Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos.
Então, não se assuste com a posição de bigamia trazida aqui na palavra de Deus, e esse não é o tema, né? Não é o que a gente vai falar, mas só como título de curiosidade a gente pensa assim, como é que esse cara tinha 2 mulheres? Como é que esse camarada aqui, que tem genealogia, tem uma história para ser desenrolada, e ele está vivendo aqui no ambiente, né, da bigamia? Então nós temos possivelmente 3 opções. A primeira dela é que o negócio estava tão feio em Israel, que as pessoas não estavam mais ligando para as leis de Deus. Então, a bigamia talvez fosse uma coisa muito comum, um pecado social já aceito. Nós temos um pecado social aceito na nossa nação, né? Aliás, vários pecados, né, que são socialmente aceitos. Segunda posição é que pode ser que havia uma concessão como o divórcio por causa da dureza do coração. Então, já que vocês não lidam com essa questão, já que vocês não se arrependem, já que vocês querem fazer, então eu dou uma concessão para vocês. Vocês têm o coração duro, vai lá e faz. Então ele vivia em bigamia. Ou podia ser lícito no Antigo Testamento sem nenhum problema. São 3 pontos aqui, só de curiosidade, porque talvez você é um estudioso e vai querer saber sobre isso. Então eu achei por bem falar um pouco sobre isso. Mas o fato é que sempre que a Bíblia mostra uma bigamia, tem relato de confusão. Então a aceitação de Deus para esse negócio, a Bíblia já começa a dizer que não está legal, porque todas as vezes que mostra esse cenário tem problemas. Primeiro problema que tem é porque o cara vai ter 2 sogras. Já começa aí, né? O cenário da confusão. Uma já está difícil, o cara na bigamia tem 2 sogras. Então, imagina que não está fácil aqui. A Bíblia diz que a Ana, ela não tinha filhos, mas Penina podia gerar. Querido, que cenário é esse? A esterilidade nessa época cultural era uma tragédia, pois a mulher, ela era chamada de amaldiçoada. Toda mulher que não gerava, nessa condição aqui, ela era olhada por todos como uma coitadinha, não pode gerar. Pensa o olhar da sociedade. Você é uma miséria, você é uma lástima, você é alguém que não consegue gerar, você nasceu para nada. Então, a mulher que não gerava, ela era tida nesse olhar. Mas a palavra de Deus diz, e nós vamos ler aqui no versículo 3, que havia uma festa anual em Siló, que era mais ou menos 30 quilômetros de Ramataim. 30 quilômetros, anualmente tinha uma festa que o povo de Deus fazia, que tinha que subir para Siló, porque eles não comemoravam essas festas em Ramataim. Então no versículo 3 diz assim: subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofne e Finéias, os 2 filhos de Eli. Então, a situação era tão ruim que a palavra de Deus não deixou escapar, que no meio dessa festa tinha 2 indivíduos, que era filho do sacerdote, que aprontava pra caramba. A palavra de Deus não deixa escapar, porque isso é um fato muito grave aqui. Esses 2 filhos do sacerdote, eles estavam vivendo algo do jeitinho que a palavra de Deus está fazendo, nos tempos de juízes, fazendo o que eles queriam fazer. Não tem lei, não tem Deus, não tem temor, eu faço o que eu bem quero. A celebração da festa era feita com ofertas de sacrifício a Deus, porque a arca de Deus estaria presente naquela festa. Então eles traziam a arca de Deus e tinha uma festa poderosa. Então todos os povos saíam na direção, todos os povos que temiam o Senhor, saíam das suas localidades e vinham a adorar o Senhor. Então, o que acontecia? Como no momento do sacrifício, era colocado um sacrifício que era para oferecer a Deus, e uma parte desse sacrifício era para os sacerdotes. Os sacerdotes se apropriavam de uma parte da oferta, mas uma outra parte era para Deus. E esses menininhos aqui, sabe o que eles faziam? Eles iam no tacho, na onde tinha a oferta, que era colocada para Deus, eles metiam o garfo e eles comiam da oferta, que não era para ser comida, que era para Deus, eles comiam sem o mínimo de temor. E isso foi saturando a Deus, foi enchendo o cálice. Porque Deus é longânimo, Deus é bom, Deus é tremendo, Deus é misericordioso.
Mas eu quero te dizer que as coisas para Deus têm medida. Elas se medem. E a palavra de Deus diz então que essa era a situação do sacerdócio. Não só do povo, mas também os sacerdotes estavam contaminados. Eu quero dizer que tudo que tem de contaminação no mundo, tem na igreja também. Por isso, se você está aqui hoje pensando que você está no lugar onde só tem anjinho, você já está no lugar errado. Porque nós temos problema que todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Todos, do menor ao maior, nós precisamos de Deus, amém? Não há um bonzinho aqui. Todos nós somos pecadores e precisamos da graça de Deus. Amém? E era essa situação sacerdotal, gravíssima, porque esses meninos estavam desagradando a Deus. Versículo 4 diz: sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém, a Aninha, ele dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana. Porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E a sua competidora excessivamente a irritava para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Olha o cenário aqui. O Eucana, ele fazia de tudo para os filhos e para outra esposa, para Penina, mas quando chegava na hora da Ana, ele falava: Ana, aqui tem uma gordurinha especial para você, meu bem. Né? Igual eu faço no churrasco quando a Neia está. Né? Eu dou a carne boa para todo mundo, mas a parte da picanha que tem aquela gordurinha é dela. Né? Você está entendendo? É assim. Então, irmãos, esse aqui era o cenário. Então, na lei dela passar pela aflição aqui, de não poder gerar, de ter o olhar da comunidade, de ir para a festa anualmente para adorar a Deus, para buscar a Deus e colocar no seu coração, ainda tinha outra que ficava assim na mesa fazendo. Provocando aquela mulher. E ela tinha que ficar anualmente vivendo essa situação de chacota, né? De tiração de sarro. Era um ambiente muito ruim, né? Então, qual é o contexto que ela estava vivendo como mulher? Aí, amados, eu achei aqui estava falando com a Neia ontem, eu achei uma matéria aqui para a gente entender um pouco mais essa complexidade da mulher que nos gera. Que a gente não entende, eu não entendo, eu não sei, eu não tenho a mínima ideia, e aquelas que são mãe aqui também não têm a mínima ideia do que Ana estava passando. E a gente precisa entrar nesse drama para entender muito bem o que é que está acontecendo. Então, no livro de Fernanda Bader, que é um livro que diz, o título dele é Entre Ser Mãe e Mulher, Fernanda Bader, R$25, quem tiver interesse, mulheres aí que tiver interesse de ler, leia, que é interessante pelo relato, pelo resumo daquilo que eu li. Nesse livro diz o seguinte: é significativo todo tipo de apoio para a mulher que enfrenta a infertilidade e auxílio para a construção de uma nova maneira de viver e de lidar com a frustração e angústia que permeia suas vivências em especial. Quando o desejo da maternidade se manifesta na mulher, fazendo com que ela busque a realização do mesmo. Somente o bebê pode preencher esse espaço existente nas suas vivências. O filho desejado faz com que a mulher se sinta completa e desperte para sentimentos mais profundos. De uma maneira singular, cada mulher se sente chamada à maternidade. A dificuldade para engravidar é uma convivência realmente devastadora na sua existência como mulher, que pode gerar angústia, raiva, vazio, solidão e frustração. Eu achei interessante porque ela não está falando de Ana, mas ela está falando da mulher que passa por isso. Qual é o nosso olhar como igreja para pessoas que passam por esse quadro? Porque nós temos isso, inclusive no nosso meio, né? Como é que essas pessoas vivem isso? Porque é uma angústia, é uma cobrança, é uma frustração, é um desejo interior colocado pelo próprio Deus na mulher, para que chegue numa determinada idade, ela desenvolva essa necessidade de se aprofundar no seu emocional, tendo e gerando filhos. Então, querido, eu queria fazer a primeira pergunta para você. Qual é o motivo hoje
nessa manhã sobre a sua frustração? Qual é o desejo lícito teu que não é atendido? Porque Ana está pedindo alguma coisa que não é lícito? Ana está colocando alguma coisa diante de Deus que não pode ter? Não. Ela está colocando um desejo que é o desejo mais lícito de uma mulher, ser mãe. É isso que ela está colocando. Então a pergunta para nós essa manhã é: qual é o motivo da nossa frustração? O que é que você vê como lícito, mas não chega? Parece que vai dar, mas não vem. Vai ser no fim do ano. Chega no fim do ano, a coisa não acontece. E novamente você tem que entrar num outro ano debaixo desse sentimento de frustração. Porque a coisa não aconteceu. O que é, meu querido? É um filho? É uma casa para morar? É lícito querer uma casa. Não é do diabo, não. Não é mover de prosperidade. É lícito um pai querer uma casa para botar os seus filhos no lugar da segurança e de viver seguro, não pagar aluguel, poder ter uma renda maior. É lícito, querido. É lícito querer ter um filho. É lícito querer ter a atenção do marido, da esposa e dos filhos. Eu quero ter, mas não tem, não chega para mim. Todo mundo tem, as outras pessoas têm, mas eu não tenho. É um casamento que não chega? Pô, eu estou com 28, 30, todo mundo casa e eu fico. É lícito pedir isso para Deus? Essa é a pergunta. É isso que te frustra? É isso que entra para você como frustração? Um casamento que não chega? A faculdade que você não pode fazer? É o trabalho? É alguém que amamos e está longe de Deus? De você vir para Siló, nós estamos em Siló hoje, irmão. É que a gente não se toca disso. É que nós somos religiosos pra caramba. Mas esse ambiente aqui é o lugar onde tem a mesa, nós estamos compartilhando do pão. Esse é o nosso Siló. É o lugar de subir para adorar a Deus. É o lugar de subir para chorar. É o lugar de subir para gemer. É o lugar para subir, não para fazer cara boa, porque se você fizer cara ruim, vão dizer que você não é tão crente. Isso aqui não é um lugar onde você está vivendo uma vida de pecado e você tem que colocar uma capa de espiritual, porque se souberem que você está vivendo uma vida de pecado, o que vão dizer? Porque afinal de contas você já é crente. E há 5, 6, 7, 8 anos. E afinal de contas então você tem que se esconder. Mas infelizmente é isso que a gente vive, mas não é isso que Deus planejou para nós. Por isso eu estava hoje adorando a Deus, eu disse: Senhor, obrigado, Senhor. Mais um domingo. Que eu vivo tantas coisas que são frustrantes para mim. Mas eu estou aqui de pé adorando a Deus. Mais um domingo, de novo. De novo, e cantando coisa que dói no coração. Traz luz para a sombra. Só quem sabe o que é sombra na alma pode entender a profundidade quando a luz chega. Só alguém que já viveu coisas de perplexidade, de dificuldade, ou que vive e só vê escuridão, só vê sombra, até consegue enxergar alguma coisa, mas ainda assim vê num ambiente da dificuldade. O olhar não é pleno, porque tem sombra. É gostoso quando você vê no claro, quando você vê na luz do sol, na luz do meio-dia, quando você vê tudo perfeito. Mas muitas vezes a gente está vivendo num ambiente onde muitas coisas elas estão embaçadas. Traz luz para as sombras. Escala a montanha. Pensa num Deus que consegue fazer isso. Escalar uma montanha só para te encontrar no lugar onde você está. Ana tinha uma profunda crise interior, versículo 7 diz: e assim o fazia ele de ano em ano, quando ela subiu à casa do Senhor, assim a outra a irritava, pelo que ela chorava e não comia. Quem é que sabe o que é isso aqui nessa manhã? Só chorar e não comer. Fica com vergonha, não, eu estou erguendo a minha. Quem já viveu isso? Só chorar e não comer, olha só, quanta gente. Isso se chama depressão. Ana estava deprimida. Meu Deus. Muitas vezes nesse cenário nós temos que aguentar brincadeiras na igreja, na família, no trabalho,
na escola, gente brincando com a nossa dor. Ana era provocada pela rival. Todo ano, Ana passava por este quadro. Eu queria te fazer uma pergunta: tem alguma festa, ou algum lugar, ou alguma data, ou algum passeio, que sempre que você tem que ir, é motivo de dor, tristeza e depressão? Não tem aquela coisa? Mano, Natal para mim não. Por quê? Porque morreu a mãe, né? Ah, meu aniversário é uma tragédia, eu quero nem acordar, porque foi o dia que eu perdi um filho, ou um bebê, ou atropelou, eu fiquei sabendo que o marido estava indo embora, eu fiquei sabendo que o marido estava traindo, eu fiquei sabendo que eu ia perder o emprego. Não tem, queridos, essas datas. Imagina Ana quando era anunciado: semana que vem nós vamos subir para Siló. E aí a Penina arrumava os menininhos, colocava, né? É o celular que o papai comprou, né? E aí Ana olhava para aquele quadro e ela tinha que subir para Siló, nesse quadro de depressão. Versículo 8: então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que você está chorando? Por que você está chorando? E por que tu não come, mulher? E por que está mal o teu coração? Eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Uau! Que marido! Se eu sei que a minha mulher está em depressão, não come, não vive, não respira, e eu digo para ela: rapaz, eu não sou melhor do que tudo isso pelo qual você está chorando, é porque esse cara era muito bom. Era um baita marido, querido. Era um homem que conseguia enxergar profundamente a necessidade da sua esposa, aquilo que ela estava vivendo. Mas às vezes, querendo consolar as pessoas, nós não somos sensíveis às dores que elas estão sentindo. E a pessoa está com um problema e a gente está oferecendo uma outra situação. Você já viu isso? Você tem uma crise conjugal e o outro diz assim: puxa, não fica assim não, afinal você está ganhando tanto dinheiro no seu trabalho. Você não está sendo sensível? Você não está querendo dar uma palavra boa? Você não está querendo pôr para cima, animar? Essa não é uma palavra boa? Não é? Mas não é isso que eu quero ouvir. Que raio que é? Está prosperando no meu trabalho, tem a conta cheia, meu casamento está acabando. Que porcaria isso aqui? Você perdeu o bebê e o outro diz: fica assim não, logo você engravida de novo. Não é legal dizer que há possibilidade de engravidar de novo? É maravilhoso isso, mas não é isso que eu quero ouvir. Percebe, irmão? Uma pessoa que você ama morre assassinado, ou fica muito doente, ou vai preso, e o outro diz: sabe, querido, Deus, Ele sabe o que ia acontecer amanhã. Então Ele está te poupando agora. Não é isso que você queria ouvir. Irmãos, eu gosto de velório. Estou me profissionalizando em velório. Vocês já viram que eu só falo disso, né? Mas, sabe, irmão, por quê? Porque a gente vê a nossa insensibilidade. Eu escuto cada coisa, gente querendo confortar a família. Irmão, você escuta cada coisa que eu falo: simplesmente, né? Se você só balançar a cabeça e ficar quietinho, é muito melhor do que uma palavra que não encaixa, que não é legal. Até de você dizer: poxa, você perdeu o seu marido, ele era tão bom para você, e a mulher saber que o cara era o demônio, e ela está ali falando que o diabo carrega. E você está querendo propor para ela um ambiente de bem-estar, né? Então nós precisamos nos aperceber dessa questão. Querido, Ana começa então um processo de orar. Eu não sei se no outro dia, porque o versículo 9, ele dá o entendimento que é um outro ano. Tudo isso aconteceu, ela volta para casa, chorosa, sem comer, ela volta para sua terra. No outro ano ela vem para cá, e aí me dá uma impressão, aí estou dizendo a minha impressão, que no outro ano, no mesmo cenário, Ana toma uma outra posição. Se não no mesmo ano, não é no mesmo dia, é no outro dia. Se não é no mesmo dia, é no outro mês, é na outra semana, porque a festa não durava um dia só, a festa era longa, né? Então, em algum outro momento, então não se prenda a isso, mas eu gosto de pensar que foi um outro ano. Versículo 9 diz assim: então Ana se levantou. Naquela vez foi diferente. Ah, meu Deus, é aqui que a gente vai ver a chapa esquentar agora, querido. Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. Opa, já estou vendo uma mulher aqui
que está comendo e bebendo, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. E ele deixou a porta aberta, né, do templo. E aí a Ana deu uma escapulida, falou, eu vou fazer algo diferente. Versículo 10 diz, ela, pois, com amargura de alma, ela ainda está amargurada, porque o sintoma é o mesmo, a realidade é o mesmo, ela não tem outro cenário, ela tem o mesmo cenário. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E ela votou um voto dizendo, Senhor, Deus dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor eu darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça ele não vai passar navalha, e nem cortar a sua barba. O cenário era o mesmo, só que Ana resolveu sair da festa, sair da agitação da festa, e lidar com a agitação do seu mundo interior. Está tudo agitado aqui, ela falou, eu vou sair dessa agitação, porque eu tenho uma agitação que é interna. Há um grito interno que a festa não supre. Há um berro interno que festa nenhuma não supre, que droga nenhuma não supre, que sexualidade nenhuma supre, que transa nenhuma supre, sabe, que dinheiro nenhum supre, que emprego, que trabalho, que prosperidade não supre, porque nós precisamos fazer com que a agitação interior da nossa vida, ela seja cessada diante de Deus. Ela foi orar. Ah, meu Deus. Ela foi orar. Ana fez um voto a Deus de consagrar algo que ela mais queria. Como? Essa luta toda. A hora que eu tiver um filho, eu vou mostrar para a Penina quem que é Deus. Eu vou mostrar para ela. Eu vou também pôr roupinha nele. Eu vou brincar com ele. Nós vamos pular corda. Você vai ver. Eu vou pedir para o Eucana dar mais atenção para ele soltar pipa, levar ele para ver o jogo do Palmeiras. Eu vou fazer isso. Não. Ela entregou para o Senhor algo que ela muito desejava. Ela faz um voto de nazireu, mas não um voto temporário. Senhor, por um determinado tempo. Ela diz o quê? Eu entregarei ao Senhor quando? Quando? Toda a sua vida você vai gerar algo que é tão importante para você e você não vai ter. Nunca você vai ter o prazer de ter, porque você está entregando. Você está entregando para Deus. Aqui, querido, dá uma clareza para a gente que o que ela está querendo, e que muitas vezes a gente olha na Bíblia, parece que o que ela está querendo é um filho, mas ela está querendo é Deus. Ela está querendo viver o propósito de Deus. Tem algo maior do que ter um filho. Ela está entendendo que Deus tem um propósito na vida dela, que Deus quer usar a geração dela. E eu disse para você, todo lugar que tem uma geração, narrando na frente do personagem, tem o quê? Um desdobramento. Ela está se tocando que tem um desdobramento aqui dessa história. Então ela chega ao ponto de talvez em outros anos ela ter ido naquele lugar buscando a Deus para ter um filho para ela. Deus, me dá um filho, eu não quero passar por essa humilhação, deixa eu gerar. Mas nesse ano ela entendeu, ela falou, não estou recebendo, sabe por quê? Porque não pode ser para mim, é para Deus. Deus tem um desdobramento na história e Ele quer me usar, Ele quer usar a minha vida. Você está entendendo? Então o filho de Ana não era um ídolo, não se transformou num ídolo. Por quê? Porque ela entregou para Deus. E às vezes, querido, nós estamos frustrados por algo que queremos ou que desejamos, porque não temos, mas a gente quer um Deus que nos abençoe, mas nós não queremos um Deus que nos governe. Eu estou pedindo um monte de coisa, mas é para demandar sobre a minha vida, é para trazer benefício para a minha vida. Eu estou pedindo alguma coisa para Deus, eu estou angustiado, eu estou frustrado, porque eu estou querendo alguma coisa, mas o desdobramento desse não é para Deus, não é para o outro, é para mim. Então a Bíblia diz assim, você ora e não recebe, sabe por quê? Porque ora mal. E esse orar mal, tem oração que é má? Ele está querendo dizer o propósito, está entendendo o propósito.
Aquilo que a gente vai gerar. Meu irmão, como isso está caindo como bomba para mim? Como está mudando aqui o meu entendimento da oração? Como Deus está me levando a perceber que nós precisamos ir na direção do propósito de Deus. Não é para o nosso próprio benefício, é para Deus. Diga, é para Deus. Então, querido, muitas vezes a gente vê pessoas dizendo: Deus, estou desempregado, me dá um bom emprego, por favor. Deus, 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 e põe a sua frustração. Cadê minha frustração? Aí Deus diz assim: ok, agora eu quero te dar um emprego. Deus dá um emprego. Ele diz: agora, bora lá trabalhar. Eu quero governar sobre o seu tempo. Eu quero governar sobre o que você ganha. Eu quero governar sobre a sua carreira nesse emprego. Então a gente diz: espera aí um pouquinho. Você sabe que eu tenho que fazer muita hora extra porque eu tenho que ganhar. Então as coisas de Deus ficam em segundo plano. Não, você sabe que eu estou ganhando tanto, mas eu preciso, né, comprar isso, comprar aquilo outro, né, investir nisso, naquilo. Então não dá para investir no reino agora. Espera aí um pouquinho. Eu trabalhei para caramba, não é? Já viu esse filme alguma vez? Você pediu alguma coisa e quando Deus dá, Ele não é senhor daquilo que você recebeu? Muitas vezes nós queremos usar Deus para aquilo que eu quero. Às vezes estudo, oro, me consagro, procuro fazer tudo certinho para alcançar algo, e quando eu alcanço, eu fico irreconhecível. Como esse filme é velho. Gente na fé, na igreja, que se torna muitas vezes um líder, que se torna um discipulador, que se torna uma potência na presença de Deus. Ele ora, ele busca, e aí de repente Deus dá algo para ele, e ele começa então a se tornar, por causa daquilo que ele tem, ele começa a se tornar irreconhecível. Já não é mais aquele mesmo coração. Você já viu essa história por aí? Amo a Deus, trabalho no ministério, dou a minha vida, obedeço a minha liderança, depois eu me caso, né? E eu não continuo buscando. Aquilo não é mais importante para mim, porque o meu objetivo era o meu casamento. Eu fazia tudo aquilo porque eu queria casar. Já viu, Dani? Eu queria casar. Aí eu me caso, então agora eu não preciso mais, não busca mais, não quer saber mais nada. Me apaixono por alguém e largo tudo por causa daquela paixão. Querido, isso desonra Deus. Isso desonra Deus. Porque eu tenho entendido assim: quanto mais Deus me dá, mais Ele me constrange. Não é essa a ideia? Quanto mais Deus me dá, porque eu não sou merecedor, eu não mereço nada. Aí Deus vem e me dá, aquilo que Ele me dá me leva a olhar para Ele. Deus, eu estou te conhecendo, você é diferente demais. Eu pensei que ia demorar um mês, o Senhor fez com um dia. Eu pensei que o Senhor ia fazer em um dia, o Senhor fez em 30 anos. É uma confusão na minha cabeça, mas o Senhor é demais. Eu tenho a esperança que se não é agora, é depois. Eu estou com o Senhor, eu estou andando com o Senhor, eu estou crendo nisso, você está entendendo? E muitas vezes a gente vê pessoas que desonram a Deus nesse processo, porque é só na hora da busca, é só na hora da aflição. Continuando na oração de Ana, no versículo 12 diz: sucedeu que, perseverando ela em oração perante o Senhor, Eli faz atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, e só movia os seus lábios. Porém, não se ouvia sua voz, pelo que Eli pensou que ela estava o quê? Embriagada. E disse Eli: até quando estarás embriagada? Aparta de ti o vinho, irmão. Está tudo ruim, piorou. Agora é o pastor que está vazando. Ela entra num lugar onde deveria ter alguém para levantá-la, para sustentá-la, e o cara joga para baixo, dizendo: meu, você está bêbada. Olha o jeito que você está orando. Já viu esse filme? Ah, você tem que orar assim, você tem que orar assado, você tem que fazer assim, você tem que fazer assado. Era esse cara. Ele chega para ela e diz isso. Até o sacerdote estava oprimindo Ana. Sabe, irmãos, quando eu olho para esse quadro, eu vejo que isso é tão importante. Gente que se levanta muitas vezes para nos oprimir. Isso é tão legal para o nosso crescimento, a gente entender que Deus vai mover tribulações através de pessoas. Aí a gente quer fazer, sabe o quê? Não quero mais, Joana. Não falo mais com você, vou embora para outra igreja, não quero assim, não dá mais para a gente caminhar, né? Quando Deus, muitas vezes, está usando uma pessoa
para trazer uma tribulação. E a tribulação é material, é conteúdo de Deus para gerar grandes coisas. Romanos capítulo 5, versos 3 e 4 diz assim: também nos gloriamos na tribulação. Diga, eu preciso me gloriar na tribulação. Ah, você está muito fraco. Eu preciso me gloriar na tribulação. É gente que está na tribulação, meu irmão, e ele está dizendo glória a Deus. Aleluia. É uma tribulação da pega. É uma tribulação terrível, mas eu me glorio na tribulação, porque eu tenho entendido que a tribulação produz paciência. A Ana está sendo atribulada para o homem, mas está gerando nela, sabe o quê? Paciência, Ana, calma. Ana, não levanta a bola com o seu líder, não levanta a bola com o sacerdote, porque ele está vazando, ele não está entendendo nada. Ele não está no sistema, ele não está na vibe, ele está fora do ar. Ele não tá sabendo o que é não gerar. Ele não está sabendo o que é uma mulher que tem essa necessidade. Ele é homem. Ele não tem essa natureza feminina de se aperceber, né, que essa mulher precisa gerar. Faz parte da vida dela essa compreensão de gerar. Então, aproveita essa tribulação, Ana, porque isso vai gerar sobre você o quê? Paciência. Ela faz exatamente isso. Olha, querido, que coisa linda que ela fala. Que paciência que essa mulher está tendo. Porém, Ana respondeu e disse: não, meu senhor, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte eu tenho bebido. Porém, eu tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Olha que paciência. Era para ela dizer: eu não venho mais aqui, não vou dar mais o dízimo na sua igreja. Ela podia dizer: você é um insensível. Vai você e a sua conclusão por raio que o parta. Ela podia ter dito um monte de coisa, mas ela se quebranta. Deus está gerando nela uma paciência, porque era muita tribulação. E quando nós resistimos às muitas tribulações, nós seremos pacientes. E querido, se tem uma coisa fantástica na nossa vida, é a paciência. Porque tem que ter paciência para aguentar a Neia. Versículo 16 diz: não tenhas, pois, a tua serva por filha do diabo. Não me tenha como filha do diabo. Olha o olhar que o cara está transmitindo para ela. Você está entendendo? Ela está olhando e falando assim: cara, não me tenha por filha do diabo. Não fala que eu estou endemoniada. Não fala que eu sou, né, que eu sou do mal. Né? Não tenha eu por filha de Belial. Porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli, aí quebrantou o homem. Quando nós temos uma posição de paciência e de entender a tribulação, nós quebramos o outro, querido. Quebra marido, quebra esposa, quebra filho, quebra pastor, quebra liderança, quebra patrão, quebra gerente, quebra tudo quando nós temos... engole de novo, vai de novo, engole, fica quieto, se apercebe, deixa Deus usar, deixa Deus fazer. Ele disse assim: vai em paz, o Deus de Israel te conceda a tua petição que você está pedindo. Que mudança, querido, que essa mulher enfrenta. Do versículo 10 ao 18, olha só. No 10, ela estava amargurada de espírito, orou ao Senhor e chorou abundantemente. 8 versículos à frente, na mesma história, alguns parágrafos à frente, a palavra de Deus diz que Ana... E disse ela: enche a tua serva de graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi no seu caminho. Agora ela comeu. E o seu semblante já não era mais triste. Sabe, querido, quando nós temos a nossa frustração e nós trazemos na presença de Deus, você não volta mais no estado que você estava para o ambiente onde você vai. Não vai, não é possível. Eu não sei quem já experimentou. Muita gente entrou aqui hoje frustrado. Muita gente entrou aqui decepcionado. Mas já está sorrindo. Já está querendo comer macarrão. Não vê a hora de ir para o churrasco. Talvez tenha feito um voto. Falou: vou acabar com a minha vida, não vou comer mais. Eu vou emagrecer até ficar mirrado. Acabar com a minha alma. Agora
pastor já está dizendo, eu quero macarrão, quero ir para casa agora. Se pastor não para de falar, eu quero comer churrasco, eu estou animado, eu quero trabalhar amanhã. Por quê? Porque no cenário onde nós buscamos a Deus, a gente sai diferente. Aleluia! Que tremendo isso, irmãos. Agora eu queria te fazer uma pergunta. Nesse cenário aqui, Ana já tinha recebido filho? O que mudou? Ela já tinha recebido filho? Deus tinha falado, eu vou te dar o filho? O sacerdote diz, seja conforme você está pedindo. O Deus de Israel te faça isso. Mas ela não tinha recebido. Você percebe, querido? Que a nossa disposição precisa ser em buscar a Deus, mas não pelo resultado daquilo que oramos. Uau! Entenda isso, irmão. Eu não oro para ter resultado. Deus, eu estou precisando disso, então eu vou orar. Deus, em nome de Jesus, eu quero isso, tem que ser assim, tal dia, tal cor, né? E a gente vem dessa teologia, que a gente tem que dar cor, que a gente tem que pôr o nome, que a gente tem que falar tudo do jeito que a gente gosta para Deus, né? A gente vem dessa teologia, né? Tem muitos livros que ensinam a gente a buscar Deus. A gente tem mesmo que falar o que a gente quer, do jeito que a gente gosta, né? Eu quero no 20º andar, filha. Já era. Você está entendendo? Eu quero, assim, eu quero com janela ampla, eu quero olhar de frente para a mata, isso é um desejo do meu coração, mas sabe, irmão, o fundo musical daquilo que nós pedimos tem que ser o relacionamento com Deus. Então, não é entrar na oração para ter o benefício pelo qual eu estou orando, é entrar na relação para me comunicar com Deus, para saber o que Ele pensa, o que Ele quer, o que Ele vai gerar, qual é o momento, qual é a hora, de que forma vai ser. Aí sim Ele vai contemplar o desejo do meu coração e vai falar, vai dar para mim aquilo exatamente que eu quero. Amém? Mas o que eu vejo é assim, hoje nós oramos para ter resultado, nós dizimamos para ter resultado, né? Eu vou dar meu dízimo para ter um resultado. Eu vou orar, eu vou ser líder para ter um resultado. Eu vou trabalhar para Deus para ter um resultado. Porque se eu cuidar das coisas de Deus, Deus vai cuidar dos meus filhos. Se eu fizer assim, Deus vai fazer assado. Se eu fizer, né? A gente está sempre nesse ambiente, nessa relação. E a relação com Deus não entra, querido, a gente ter essas coisas colocadas para Deus por causa do resultado. O resultado tem que ser a relação. Ela se relacionou com Deus de uma maneira ali que Deus supriu o interior dela, arrancou toda a frustração, toda a depressão, toda a miséria, porque o problema dela era isso, ela estava vivendo angustiada, ela não pensava mais em outra coisa, ela não conseguia pensar em outra forma de viver que não fosse pensando naquilo. Agora Deus vem no seu interior, trabalha no seu interior, sabe, amados? Para encerrar. Quando a gente olha para esse cenário, a gente vê o quanto Deus trabalhou com a Ana. Porque tinha algo prometido para ela, tinha um propósito de Deus para ela, porque daqui a pouco nasce o Samuel. Samuel foi um dos maiores profetas que a Bíblia teve. Ela entregou. Depois que ela desmamou, ela vai numa dessas festas. Agora ela vai para entregar o seu filho. De ano em ano, quando ela subia, ela levava uma túnica para o menininho. Quanto que ele está agora? 1 metro, 1,5 metros, 2 metros, não sei, né? De ano em ano, ela levava uma túnica para o seu filho e via aquilo que Deus estava fazendo. Sabe, querido, era porque aquele menino não podia ter casa. Aquele menino podia ter família, no sentido assim, de estar gastando tempo com isso. Sabe por quê? Porque Israel estava num caos profundo. Havia uma possibilidade do povo de Deus ser dizimado. Preste atenção. Os filisteus que lutavam contra Israel nessa época, eram um povo poderoso. E que debaixo de juízes, e que debaixo de estar todo mundo fazendo o que bem quer, ninguém ouvia comando militar de ninguém. Fazia o que queria. Até os sacerdotes estavam fazendo o que queria. Então não havia comando. Aí Deus espera passar toda essa leva de situação, todo esse embrolho, levanta Samuel no templo, gastando todo o seu tempo integral na presença de Deus, vivendo só para Deus, treinando o seu ouvido, porque num determinado instante ele começou a ouvir a voz de Deus. Deus chamava ele Samuel, e ele, da onde está vindo essa voz?
ele começou a ser treinado a ouvir a voz de Deus, porque ele haveria de ouvir muito a voz de Deus na sua trajetória e no seu caminho. Deus, nessa história, estava poupando uma nação. Meu irmão, Deus nessa história estava poupando a nossa vida de ter um Messias, de ter um Jesus, de ter um Salvador, porque se essa nação ficasse sem um profeta para anunciar o que Deus queria, porque depois ele unge a Saul, aí entra no regime monárquico, ele unge Saul, depois ele unge Davi, você está entendendo? E vários reis se levantam, e nessa monarquia, ao levantar Davi, Davi reconstrói o templo, Davi busca Deus, ele se torna um homem segundo o coração de Deus. Olha as possibilidades que estão acontecendo, porque esse cara apareceu na história. Então, querido, o que eu quero transmitir para você nessa manhã? O que te frustra? Saiba que no cenário da frustração, Deus pode estar trabalhando. Deus pode estar trabalhando algo tão poderoso na tua vida que os teus olhos não veem. Em que nós perdemos o nosso tempo em murmuração, em desgaste, em raiva, em ira, em colocar pessoas como agente, sabe, de negatividade na nossa vida, em colocar o país, em colocar o governo, em colocar isso ou aquilo, quando na verdade, no meio dessa frustração que nós estamos vivendo, Deus está criando um cenário para glorificar o nome dEle. Como é difícil você entender isso, meu irmão. Porque na situação de frustração que você está vivendo, talvez você não consiga ver o norte de direção, mas eu quero dizer para você, o nosso guarda, nosso Deus, Ele não dorme e nem cochila, Ele está o tempo todo trabalhando para o benefício daqueles que são chamados e amados por esse Deus. Sei que nível de frustração que você tem vivido. Se você sair daqui desse dia dizendo, uau, eu quero compreender essa frustração, eu quero deixar Deus trabalhar, eu quero deixar Deus conduzir a minha vida para entender plenamente por que está tão duro esse caminho da frustração. Meu amado, Deus está criando algo que você nunca vai perceber com a sua mente humana. Eu quero te fazer 4 perguntas aqui, para a gente ir embora comer macarrão. Samuel é colocado no templo. Mas e Ana? Tadinho. Deu o que tinha. Tadinha, ficou sem filho. No primeiro livro de Samuel, capítulo 2, no verso 18, diz que Samuel ministrava perante o Senhor. Ele já estava ministrando, que coisa linda. Ele já estava colocando ordem no barraco. Os filhos do sacerdote já tinham morrido, Deus já tinha fulminado os 2. E o Eli, ele cresceu com esses meninos. O Eli cresceu vendo esses meninos fazerem isso, mas ele se preservou, e a palavra de Deus diz que agora o Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem. Que coisa linda! Ei, jovem, ei, adolescente, ei, teen, que está nesse lugar. Deixa eu te dizer uma coisa. Se você se preparar para aquilo que Deus tem na tua vida, independente do mundo contaminado que nós vivemos, Deus pode preservar você para ministrar perante o Senhor. E essa é a melhor porção. Sendo ainda jovem, vestido com éfode de linho, e a sua mãe lhe fazia uma túnica pequena de ano em ano e trazia quando o seu marido subia para sacrificar no sacrifício anual. E Eli abençoava Eucana e a sua mulher e dizia, o Senhor te dê semente dessa mulher, pela petição que fez ao Senhor, e voltado para o lugar. Visitou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. Uau! Veio 5. Que coisa maravilhosa, o Senhor a visitou. O Senhor entregou para ela uma porção maravilhosa. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor.
Meu amado, nunca você vai perder quando você entregar o teu melhor para Deus. Meu amado, você nunca vai ficar no prejuízo quando a sua intenção estiver colocada em agradar a Deus, em fazer para Deus, em celebrar a Deus, em sacrificar para Deus. Nunca você vai sair no prejuízo. Porque Deus é galardoador, Deus é presenteador daqueles que o buscam. A pergunta é, qual tem sido o motivo da sua frustração? Você compreende que Deus está no controle dessa situação e que no tempo certo Ele te dará o anseio do seu coração? Pergunta número 2, temos gastado tempo de qualidade na presença de Deus em oração só para se relacionar com Ele? Sem pedir nada? Está aqui, Deus. Eu e você. Quero te conhecer, quero te conhecer, mais e mais, eu quero te conhecer, só para isso, já pensou? Eu quero te conhecer, como tu és, subir em teu colo, yeah. Ser consumido pelo teu olhar de amor. Eu quero te conhecer, só isso. Estou pedindo nada, só quero te conhecer, só quero saber como você é. Você está disposto a dedicar a Deus aquilo que você almeja? Você já parou para pensar que esse período de adversidade é temporário e que Deus é capaz de fazer uma bênção maior do que isso que você está vivendo? Diga para o teu vizinho, vai passar. Pode dizer, irmão, como um profeta de Deus, que nem Samuel. Não seja frouxo, não. Não, tem gente meio frouxo. Olha para o seu vizinho e diz assim, vai passar. É temporário, diga para ele, é temporário. Eu queria que você ficasse em pé agora. Aleluia. Vem. Ei! Meu Deus! Subir no teu colo, yeah. Aleluia, aleluia. Amar a Deus, não pedinte, mas um relacional. Não pedinte, mas um filho. Aleluia. Coloca hoje na presença de Deus a tua frustração. O que você está tentando gerar e não consegue, querido? Não consegue porque é teu. Se você entregar para Deus, Deus vai te dar. Amém? Deus vai te dar. Dá para pagar isso aqui? Nós vamos cantar essa canção para ir embora. Aleluia. Você conhece? Eu quero te conhecer. Eu quero te conhecer, mais e mais. Eu quero te conhecer. Eu quero te conhecer, como tu és. Eu quero te conhecer tão somente. Quero te conhecer, como tu és. Subir no teu colo, como criança me embriagar do teu amor. Eu quero te conhecer. Eu quero te conhecer. Eu quero
as tuas frustrações aqui na presença do Senhor, querido. Você que quer hoje subir em Siló e trazer qualquer tipo de frustração, vem pra frente aqui para você profeticamente dizer: Senhor, é hoje o dia que eu quero sair da minha depressão, é hoje o dia que eu quero sair da minha incredulidade, é hoje o dia que eu quero sair, Senhor amado, dessa falta de fé, dessa falta de compreensão. É hoje o dia, é hoje o dia. Eu não quero viver mais esse quadro, eu não quero mais viver essa escuridão, eu não quero mais viver esse momento, eu não quero mais. Eu não quero mais, eu não quero ficar aqui só pedindo, eu não quero ficar aqui só me angustiando, fazendo pedidos ao Senhor. Eu quero subir em Siló para te adorar, para te adorar. Eu quero te conhecer. Aleluia. Sim, Deus. Queria chamar os líderes para ajudar essas pessoas aqui em oração, orando por elas, amém, tocando elas no amor de Deus. Aleluia. Vem e ministra essas vidas aqui. Que tremendo, que tremendo. Você não vai voltar igual, você não vai passar uma semana igual, você não vai passar momentos iguais, porque todos aqueles que vêm na presença de Deus, pode voltar, você vai querer comer, você vai se alegrar. O choro está durando uma noite, mas a alegria está vindo nessa manhã sobre a tua vida. Aleluia. Quero te conhecer mais e mais. Eu quero te conhecer. Quero te conhecer. Te conhecer, viver no teu valor, ser consumido pelo teu olhar de amor. Eu quero te conhecer, eu quero te conhecer. Yeah. Quero te conhecer como tu és. Eu quero te conhecer. Eu quero te conhecer mais e mais. Eu quero te conhecer. Eu quero te conhecer. Quero te conhecer. Sim, Senhor, te amo, Jesus. Te amo, te amo, te amo. Te amo, te quero mais. Te quero mais. Conhecer-te a cada dia mais. Conhecer. Quero te conhecer. Nessa união de amor. Impressionante amor, impressionante amor. Quero estar em teus olhos, papai, como criança me embriagar. Sim, teu amor, impressionante amor. Deus, impressionante é o teu amor, impressionante é o teu amor, que joga a luz na sombra, escala as montanhas para me encontrar. Oh, que impressionante teu amor, impressionante amor. Eu não posso comprá-lo, eu não posso merecê-lo, Senhor,
Como assim você me amou? Subindo, 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 subindo. Oh, só pra me encontrar com teu amor. Queria que você levantasse bem alta a sua mão. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu declaro sobre a sua vida uma semana onde você vai poder entender profundamente o aspecto da frustração que muitas vezes você tem vivido. Eu quero dizer para você que em Jesus você é mais do que vencedor. Eu quero dizer que o amor de Deus está estabelecido na tua vida e que você é filho. Você é filho, e como filho de Deus, o trabalhar do Senhor é constante. Ele vai continuar trabalhando na tua vida para chegar ao ponto de realizar aquilo que um dia Ele começou. Tudo que Ele começou, Ele termina, porque Deus é perfeito, Deus é bom. Eu abençoo a sua semana, o seu trabalho, o seu comércio. Eu abençoo a sua casa, os seus filhos. Eu abençoo tudo que você tem e que você possui, em nome de Jesus. Bom domingo, boa semana.